E aí, tudo bem? Eu sou o professor Mário Jorge Larino e vim falar para você aqui hoje sobre a importância da rotina e os seus benefícios. No último vídeo, ou no penúltimo vídeo, eu falei sobre os 21 dias, a importância de se repetir uma atividade, uma ação durante 21 dias, até que ela se torne hábito, né? Que ela se torne um comportamento novo e por isso gastaria menos energia. E eu queria falar para você hoje da importância da rotina. Muita gente fala assim, eu não gosto de rotina na minha vida porque rotina torna a minha vida monótona. Não, está errado esse conceito, você está confundindo. Por quê? Ter rotina quer dizer que você é uma pessoa organizada. Ter monotonia é diferente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que todo dia ela participa, por exemplo, de um treinamento de triatlon, de natação, de corrida. Vou trazer para o lado esportivo, depois vou dar outros exemplos. Será que ela tem todo dia monotonia? A rotina é sinônimo de monotonia? Não, não é. Por quê? Porque um dia ela vai treinar, por exemplo, exercício longo, de longa distância, longa duração. No outro dia, por exemplo, ela vai treinar um exercício educativo. No outro dia, por exemplo, ela vai treinar um exercício com alguns desafios, algumas tarefas para se cumprir em determinado tempo. Então, ela não é monótona, é rotina porque ela tem aquela rotina de treinos que está planejada, está orientada para um resultado específico. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que tem uma rotina de levantar todos os dias às 5 da manhã, tomar café às 5h40, tomar banho, escovar os dentes, tomar café às 5h40, sair às 5h50, por exemplo, estar no ponto de ônibus às 6, pegar seu ônibus às 6h10. Tem uma rotina. Todos os dias ela tem essa rotina. Para quê? Para que ela chegue ao trabalho às 6h50, por exemplo, e às 7 horas ela inicie seu trabalho, por exemplo. Ok. A partir daí ela vai todos os dias abrir sua caixa de e-mail, ver quais as tarefas que ela precisa realizar hoje, depois de 1 ou 2 horas fechar sua caixa de e-mail, realizar aquelas tarefas iniciais, depois ver as tarefas que ficaram pendentes do dia anterior, depois sair para almoçar, depois voltar. Imagina, ela tem uma rotina, sim, porque ela segue aquilo ali, mas ela não tem monotonia. A rotina faz com que a gente poupe muita energia, o hábito faz com que a gente poupe muita energia. Imagina uma situação diferente agora. Uma pessoa que hoje, um piloto, por exemplo, que hoje ele está aqui no Rio de Janeiro, uma comissária de bordo, sei lá, que hoje está aqui no Rio de Janeiro, viajando Rio-São Paulo, essa semana. Aí na semana que vem mudam para Rio-Manaus. Na outra semana ficam mudando de São Paulo para Minas. Daqui a 3 meses o cara está indo São Paulo, Buenos Aires. Depois Buenos Aires, Chile. Enfim, que cada semana, cada mês ele tem uma rotina diferente. Ou não tem a rotina. Imagina que loucura que fica a cabeça do cara. E não é só a cabeça, os hormônios também. A mente fica a cabeça fica a mil, os hormônios ficam bagunçados. A pessoa não tem um sono bom, ela tem uma qualidade de vida, acaba tendo uma qualidade de vida péssima. Por isso que a rotina é importante. E eu vou te explicar aqui como eu faço, como eu trato um pouco da minha rotina e eu te ajudar um pouquinho a organizar a coisa. Eu levanto muito cedo, né? E eu tenho muitas atividades, eu acabo que organizo tudo e ainda sobra tempo para poder respirar um pouco, me acalmar um pouco e pensar nas atividades a se fazer. Alguns alunos falam assim, pô, Mário, eu não sei como que você consegue fazer tanta coisa. É por quê? Porque eu me organizei. Eu sou uma pessoa altamente dispersa, altamente criativo, altamente desorganizado por natureza. Tem pessoas que são metódicas, né? Eu me tornei uma pessoa metódica, eu tenho métodos. Criando métodos eu poupo energia. É simples assim. Vou dar um exemplo. Vou usar outro exemplo ligado à aviação. O pessoal da aviação tem métodos e procedimentos. O piloto senta, o copiloto do lado, um dos dois com checklist, não sei se é o piloto ou se é o copiloto, e uma falando, ligar botão tal, liga o botão, desliga, tá ok, ligar turbina, ligar farol, checar temperatura, checar isso, checar aquilo. Um fala e o outro vai verificando. Por isso, existem tão poucos acidentes na aviação, porque são corrigidos. E mesmo a mesma coisa é o checklist, por exemplo, para um mecânico na aviação, ou mecânico de carro. Se for seguido, dificilmente você vai ter alguma falha. Então isso cria algumas automatizações na nossa mente que a gente não gasta energia. No outro vídeo dos 21 dias eu falei sobre isso. Procura aí o vídeo no nosso canal que você vai ter uma ideia sobre isso. Então se você fizer isso, você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, vai gastar menos energia. Eu dei um exemplo aqui da situação dos pais. Por que acontece tanto acidente de crianças morrerem dentro de carro?
Por quê? Porque o pai tem uma rotina, por exemplo, de acordar, fazer uma coisa, fazer outra, e por último pegar a criança e levar para a creche. E aí, num determinado dia, ele precisou passar numa padaria, num médico, em outro lugar, por exemplo, que era fora da rotina do trabalho dele. O que acontece? Ele faz isso, não leva a criança para a creche, vai direto para o trabalho. Indo direto para o trabalho, ele tranca a porta do carro, esquece a criança dentro do carro, a criança falece, porque ficou trancada. Aconteceram vários casos assim. Então, se a gente cria uma rotina, fica muito mais fácil a gente trabalhar. A gente não pensa, é igual escovar os dentes. Você se levanta e você não pensa que tem que escovar os dentes. Muita gente se levanta na hora que toca o despertador e já vai no seu reloginho, aperta lá de olho fechado mesmo, nem pensa. Ou então vai no soneca de olho fechado e aperta o botãozinho soneca do celular e nem pensa, não é verdade? Por que isso? Porque está automatizado esse comportamento. Quando você está treinando, por exemplo, praticando uma atividade física de forma constante, o que acontece? O seu horário de pular da cama é às 4 da manhã, às 5 da manhã, por exemplo. Quando dá 5 para as 5 da manhã, você já abre os olhos. Por quê? Porque o organismo já está acostumado de que você precisa se levantar às 5 da manhã. Você levanta, logo depois seu celular desperta, seu relógio desperta. Por quê? Porque você já criou essa rotina. Você não precisa gastar energia. Você já cria uma rotina de dormir mais cedo. Então, quando chega naquele horário, você já vai começando a ficar sonolento e vai dormir mais cedo. Você pode ficar brigando com o sono? Pode. Você pode ficar brigando com o despertador? Pode. Mas é altamente prejudicial, você gasta mais energia. Melhor pular da cama e fazer logo aquilo. E aí, quando você repete isso durante 21 dias, você chega nessa rotina, vira automático. Bom, falando de rotina ainda, existem milhares e milhares de benefícios para a rotina. Mas para se criar uma rotina é muito difícil, não é verdade? Se você assistir um outro vídeo que eu fiz também, onde eu falo não dos 21 dias, mas onde eu falo da organização, da questão da organização, esqueci o nome do vídeo agora, me falhou. Mas enfim, se você procurar nos nossos vídeos aqui, esse vídeo aqui agora eu vou estar te explicando como você pode realizar uma melhor rotina. Como que eu organizo o meu dia? Eu organizo por blocos. Por exemplo, o horário da manhã. Eu tiro o meu horário da manhã para trabalhar com treinamento. Eu levanto às 4 da manhã e às 6 horas da manhã eu estou ministrando treinamento. Ok, das 6 até as 9, 9h30 a gente recolhe tudo, organiza tudo, 10 horas estou retornando para casa, volto às 11h30 da manhã em casa. Poderia ficar de bobeira, passeando, etc. Não, 11h30 até meio-dia eu tiro para buscar minha filha na escola. Beleza, então esse bloco é buscar minha filha na escola. Busco na escola, retorno até ela almoçar, fazer tudo. Então, de 11h30 até as 2 da tarde, esse meu horário está comprometido. Então, eu não faço nada nesse horário. Das 2 da tarde em diante, eu estou comprometido com trabalhar. E à noite, eu estou comprometido em descansar. Descansar, me preparar minhas coisas, arrumar para dormir no dia seguinte. Então, olha como que é bem tranquilo isso. Eu separo por blocos. Bloco da manhã. Eu saio de casa, acordo, saio de casa, trabalho, me desloco, dou aula de natação, de corrida, etc. Volto para casa, busco minha filha. Então o bloco da manhã, na verdade, dura até as 2 da tarde. Das 2 da tarde, da manhã até as 2 da tarde. Das 2 da tarde até as 6 horas, por exemplo, trabalho. E das 6 horas em diante, me organizar para ir para o dia seguinte dormir, aí assisto um programa de TV, fico com a família, é assim que funciona. Vou fazer minha leitura, é assim que funciona. Então eu criei essa rotina de terça a sábado, de terça a sexta. Na segunda-feira de manhã é o único dia que pela manhã eu não tenho compromisso de acordar cedo para trabalhar, para sair de casa. Eu acordo cedo, mas é o dia que a gente não tem treinamento, então eu estou em casa, é o dia que eu vou organizar minha semana, é o dia que eu vou acordar um pouco mais tarde, é o dia que eu vou ficar mais relax no horário da manhã, mas depois do horário de meio-dia para buscar minha filha, em diante segue a mesma rotina. Então é muito simples, separa em bloco, porque separando em bloco você sabe o que você vai fazer sempre naquele horário. E vou além, se você quiser, por exemplo, separar em blocos mais específicos, você pode separar, por exemplo, sair, treinar 1 hora, 30 minutos de descanso, de intervalo entre deslocamento, 1 hora de inicial para o café da manhã, depois 1 hora para responder e-mail, depois 1 hora para iniciar, 2 horas para iniciar as tarefas, depois 1 hora de almoço, depois 30 minutos de musculação. Você pode também detalhar, mas eu acho que fica mais complexo, fica muito mais engessado o teu planejamento. Quando você cria esses blocos maiores, eu costumo dividir em 3 blocos o meu dia, e você trabalha dentro disso, você fica mais flexível, você sabe as tarefas que tem para fazer naqueles horários. Por exemplo, eu nunca respondo e-mail no horário da manhã, dificilmente eu respondo e-mail no horário da manhã. Só se eu estiver bem tranquilo, por exemplo, um feriado, aí é outra história. E aí eu já quero me adiantar, já me libero.
Mas eu tomo muito cuidado porque a minha tendência é querer responder, para poder me adiantar, para poder me liberar, mas eu não faço isso. Se eu separei aquele horário da tarde para fazer isso, eu vou fazer aquilo naquele horário da tarde. Se eu separei o horário da manhã para fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo naquele horário da manhã, não vou puxar outras tarefas. Ah, Mara, mas é uma tarefa simples. Tudo bem, se for uma tarefa simples, eu puxo e já me libero depois. Mas mudar a rotina gasta-se muito mais energia. Eu posso até adiantar um trabalho, uma tarefa, mas eu gasto muito mais energia, porque isso estava no automático que seria tarde. Por exemplo, é igual almoçar, você não pensa que precisa ir almoçar. O seu estômago começa a doer, você começa a sentir fome no horário do almoço. Geralmente meio-dia, tem pessoas que almoçam mais cedo, pessoas que almoçam mais tarde, pela rotina do seu trabalho, ou pela sua necessidade, ou pelo seu interesse ou disponibilidade. Então, você não gasta energia para pensar, está na hora do almoço, você não precisa nem olhar. Se o estômago doeu, você vê que está bem próximo do horário de meio-dia, por exemplo, ou daquele horário que você tem o hábito de fazer. Então a rotina serve para isso. Comece a criar rotinas na sua vida que você vai conseguir treinar, que você vai conseguir se alimentar bem, vai se hidratar bem, vai trabalhar bem, vai produzir muito mais, vai conseguir fazer tudo. E ainda vai sobrar tempo. É assim que a coisa funciona, você vai se tornar mais produtivo. Ok? Esse é o nosso vídeo de hoje sobre produtividade, sobre rotinas. Se você gostou, dá o seu curtir aqui embaixo, deixe seu comentário, marca as pessoas, compartilha com seus amigos também, aquelas pessoas que precisam de um apoio para poder evoluir, para poder crescer, para poder entrar numa rotina benéfica, saudável, que elas possam ter uma vida mais evoluída, mais up aí, tá ok? Meu nome é Mário Jorge Larino, me aguarde aí no próximo vídeo. Te aguardo no próximo vídeo também. Se você não se cadastrou para os nossos cursos, dá uma olhadinha aqui no link, tem bastante conteúdo interessante, bastante curso interessante vindo por aí. E quem se cadastra no nosso e-mail recebe o conteúdo exclusivo, ok? Valeu, um grande abraço.